Então, hoje a gente vai falar sobre a campanha Dezembro Laranja, essa campanha que foi criada em 2014 pela Sociedade Brasileira de Dermatologia. É uma ação que faz parte da campanha nacional de prevenção do câncer de pele. O câncer de pele é o mais frequente aqui no Brasil, mas quando é descoberto no início, a doença tem mais de 90% de chances de cura. E justamente para falar mais sobre esse assunto, a gente está recebendo agora a dermatologista, a doutora Giovana Paulo. Tudo bom, doutora Giovana? Tudo bem, bom dia. Bom dia, seja bem-vinda aqui ao nosso programa. Obrigada. A gente viu aqui que é o câncer de pele, o tipo de câncer mais comum, representa, eu vi alguns dados, algo em torno de 25% dos tumores malignos, né, detectados. Mas a gente pode dizer que a boa notícia é que é um câncer que é relativamente fácil de ser tratado. É isso, doutora? Então, depende do tipo de câncer da pele. Então, durante o mês de dezembro, como a gente já falou, a gente celebra essa campanha de conscientização e prevenção do câncer da pele. Quando a gente fala de câncer da pele, esse câncer tão prevalente, que é o mais comum, acometendo toda a população no Brasil, a gente subdivide ele em dois grupos. O tipo de câncer melanoma, que é um câncer originário das células que produzem o pigmento da pele, a melanina. Portanto, geralmente são lesões pigmentadas, pintinhas. E o câncer da pele não melanoma, que são cânceres geralmente que causam bolinhas, feridinhas, às vezes até confundidas com sinais ou espinhas. O câncer da pele do tipo melanoma é um câncer mais agressivo e que tem o potencial de letalidade, inclusive de metástase e de inclusive morte. Já o câncer da pele não melanoma, que felizmente é o mais frequente, que é cerca de 90% dos tipos de câncer da pele, ele é um câncer mais bonzinho, digamos assim. Ele tem um poder invasivo local, ou seja, ele pode crescer e aprofundar, mas muito dificilmente ele causa metástase ou problemas à distância. Então, o principal é o diagnóstico precoce, para que a gente possa tratar de forma que esse câncer tenha um prognóstico melhor, né? Não cause tanto problemas a longo prazo. Como você mesma falou, em mais ou menos 90% dos casos, uma vez que a gente faz a cirurgia, ou seja, a retirada do câncer, ele está curado. Outra coisa, ao contrário de outros cânceres, alguns não apresentam nenhum sinal quando a pessoa já descobre, já está em fase avançada. O câncer de pele, os sintomas são absolutamente visuais? É fácil da gente detectar de acordo com o que tem? Quais são esses sintomas? Né? Quando que a gente deve acender aquele sinalzinho de alerta? Ótimo. Então, durante a campanha do câncer de pele, a intenção também é conscientizar em relação ao autoexame, que é exatamente isso que você falou. Quando eu tenho que me preocupar? Quando a gente fala dos cânceres de pele do tipo melanoma, a gente tem uma regrinha básica que a gente chama de ABCDE. O A gente chama de assimetria, uma lesão assimétrica. O B são bordas irregulares, então não é aquela lesão redondinha, ela é toda irregular. O C são cores, geralmente são lesões com múltiplas cores. O D é um diâmetro maior que 6 milímetros, então maior que meio centímetro. E o E é a evolução, se eu tenho uma pinta que está mudando, crescendo rápido. E quando a gente fala dos tipos de câncer não melanoma, muitas vezes elas são confundidas com lesões benignas. Então, é uma espinha que não sara, uma lesão que ela sempre está ali, nunca vai embora, às vezes faz uma feridinha em cima dela. Você arranca a casquinha, você acha que ela melhorou, depois de um mês ela volta. Então, se você tem uma lesão desse tipo, o ideal é que você procure o dermatologista para ver se há necessidade de tratar, de retirar. Quais grupos, doutor, estão mais suscetíveis? Existe isso? De repente, eu tenho a pele mais morena, é mais difícil de eu ter um câncer. É dessa forma? Sim, tá certíssimo. Então, quando a gente fala de fator de risco para o câncer da pele, o mais comum, e aí a gente já fala inclusive de prevenção, são pessoas com fotodano crônico, pessoas que se expuseram ao sol ao longo dos anos. Essa exposição cumulativa aumenta o risco de câncer da pele. Além disso, pessoas com fototipos mais baixos, ou seja, pessoas clarinhas, de olho claro e cabelo claro, também têm uma tendência maior a ter câncer da pele. Pessoas com imunossupressão, ou seja, com a imunidade baixa, seja por algumas doenças como câncer, HIV, ou por tomar medicações que causem essa baixa da imunidade, também tem uma chance maior de ter câncer da pele. E pessoas com história familiar. Então, se eu tenho um pai, uma mãe que que já teve câncer da pele, o meu risco é maior, eu tenho que estar um pouco mais atento em relação a essas lesões. A idade também tem alguma relação com o aparecimento da doença, doutor? Então,
o câncer da pele é mais comum em pacientes acima de 50 a 60 anos. O que a gente acredita é que seja mais comum em pacientes mais velhos exatamente por essa exposição solar cumulativa ao longo dos anos. Então, o ideal é realmente prevenir, utilizar protetor solar desde mais jovem para evitar esse risco no futuro. Ainda mais a gente que vive aqui, a gente está exposto a um BR todos os anos com calor muito intenso. Doutora, para finalizar, e o tratamento, ele é fácil? Então, quando a gente fala de câncer não melanoma, que é esse câncer realmente que é responsável por 90% dos cânceres de pele, é um tratamento cirúrgico. A gente tira a lesão com uma margem adequada e geralmente você já está curado. Em relação ao câncer do tipo melanoma, que é mais raro e mais agressivo, como eu expliquei, muitas vezes você precisa de um acompanhamento multidisciplinar, inclusive com oncologista, e se for necessário, você pode pedir mais exames e até pesquisar linfonodos acometidos. Mas, no geral, o tratamento é cirúrgico e, quando bem indicado no início do quadro, a taxa de cura é muito alta. Então, o ideal realmente é procurar o dermatologista. Aquele tratamento mais pesado para o próprio paciente, como a quimioterapia, quase nunca é quase necessário. Nunca, digamos que quase nunca. De pele, né? Exato. E esse mês do Dezembro Laranja é exatamente para isso, conscientizar a população. A gente fala que no mundo ideal seria ótimo se todo mundo pudesse, uma vez ao ano, passar no dermatologista para fazer um check-up daquelas pintinhas, ver se tem alguma lesão que pode virar câncer da pele ou que já é câncer da pele e, a partir daí, ser direcionado para o tratamento adequado. E como você falou, é tão importante o autoexame, a gente não já tem um hábito, nós mulheres, de fazer o autoexame em relação ao câncer de mama, a gente tem esse hábito, né? Vamos colocar na nossa rotina também o hábito de prestar atenção na nossa pele, ver se tem algum sinalzinho diferente que possa causar aí alguma dúvida, e aí você procura um profissional, né, doutora? Sim, é a dica que certeza, fica. Com certeza. A ideia é exatamente essa, a prevenção e o diagnóstico precoce. Tá certo, doutora Giovana, a gente agradece imensamente a sua participação. Eu que agradeço pelo convite. A gente sempre está aqui toda segunda-feira falando de saúde e a gente achou esse tema muito propício, né? Justamente o mês está começando, é claro que o mês serve, a campanha serve para chamar atenção ao assunto, mas são cuidados que a gente tem que inserir na nossa rotina, independente do mês que seja, né? No nosso dia a dia. Obrigada, Com certeza. doutora. Obrigada a você. Sempre. Obrigada.